Muito boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Soul Hipnose. Fazia um tempinho que nós não fazíamos live, mas nós estamos aí em uma preparação para uma série de eventos e o primeiro convidado é o nosso querido, meu querido Sérgio Mikchuk. Opa, boa noite. Que eu queria muito fazer uma live com ele. O Ale já faz a gente rir, mas tá ótimo, Ale, obrigado. Então, eu tive a oportunidade de ter acesso a um curso do Sérgio que eu achei fantástico. Eu falei, Sérgio, você vai ter que falar comigo numa live sobre esse curso. Vai ter que falar porque nós vamos apresentar para o pessoal essas técnicas aí, porque eu adorei. Então, que bom. De início, eu gostaria de agradecer, né, Sérgio, por você ter disponibilizado e convidar a todos, a partir de agora, para saberem, primeiro, quem é Sérgio Mikchuk, e segundo, para ele falar para nós sobre a regressão hipnótica, a forma como ele faz, a forma como ele tem passado para os seus alunos, que eu particularmente gostei muito. Então, por favor, Sérgio, se apresente para nós. É isso aí, pessoal. Boa noite. Bom, primeiro assim, até é legal, né, você saber por que eu disponibilizei o curso para você, né? Eu entrei na sua hipnose e vi discussões relevantes lá, discussões legais e papos interessantes e respeitosos, né? A gente vive num ambiente, num mundo que tem muitas divergências de opiniões, de entendimentos, mas eu vi que sempre teve respeito e quem não teve respeito não se encaixou e acabou saindo, né? E aí eu falei assim, olha, eu preciso da opinião desse cara. Eu preciso da opinião para melhorar, mas eu até falei para ele, né, para você, né, que assim, olha, eu quero que você dê, se puder gravar um depoimento depois é legal para o meu marketing, essas coisas, mas eu queria saber a sua opinião. E eu te azucrinei algumas vezes. E aí, já viu? Já viu? Como é que foi? E ele falou, não deu tempo ainda, né? Mas, para o pessoal me conhecer, né? Meu nome é Sérgio Mikchuk, já sou terapeuta, assim, 100% há uns 5 anos. Estudo mente humana há mais de 20 anos, né? Durante esses 20 anos, eu estava estudando mente humana por conta do trabalho na área comercial. Comecei indo para o behaviorismo, a hipnose apareceu no meio, a psicologia foi aprofundando e quando eu percebi, eu estava estudando para ser terapeuta e larguei tudo para isso, né? E larguei tudo de um jeito bem radical, de uma maneira, vamos dizer assim, antes eu tinha um conforto e uma facilidade financeira muito alta. E aí passar por essa transição realmente é coisa de maluco mesmo, não é coisa de gente normal, não. Né? Mas, assim, a minha postura, né, ela é fundamentalmente cética, procura trabalhar com baseamento científico, prática baseada em evidências. Eu não quer dizer que eu desmereça o que não tenha uma comprovação científica. Eu só me chateio quando existe uma pseudociência que usa uma justificativa que a ciência já tem uma justificativa melhor e já comprovada, e aí por que a gente entrar num embate se já tem uma coisa comprovada e por que a gente tem que continuar com alguns conceitos ultrapassados, se teve coisa melhor. E a própria ciência ela se renova, né? Um conceito que hoje é verdade passa a ter uma verdade mais verdadeira ainda mais para frente, né? E toda a comprovação científica, o objetivo dela é ser refutada, para que ela fique cada vez mais forte, mais intensa. Né? E daí, esse curso meu... diga. Antes de você dar continuidade, eu só queria assim, fazer um esclarecimento junto contigo para ver se você concorda comigo. Diga lá. Porque eu percebo que muita gente se ofende com a palavra pseudociência. Nossa, olha, o senhor fica ofendido. E não é bem o que algumas pessoas demonstram acreditar que seja. Que alguém que trabalha com prática baseada em evidências
de repente fala assim, ó, cuidado que isso é uma pseudociência. O que seria uma pseudociência? Para mim, é a pessoa que se baseia... A pessoa não. É alguém que utiliza uma determinada técnica que ainda não teve ali uma comprovação científica e fala que é ciência. Para mim, Isso. seria isso. Porque o que acontece? Nós sabemos que tem questões... se nós formos entrar aqui nas questões, nas nossas crenças, no que a gente acredita de forma mística, nossa, a gente passaria a noite aqui. A gente explodiria o Instagram, né? Porque a gente não Sim, não ia ter tempo numa live. Então, às vezes, eu percebo que quando a gente fala assim, olha, eu tenho uma prática baseada em evidências e tenho um pé atrás quando se fala em pseudociência. Essa pseudociência, como nós estamos falando, eu estou me incluindo aqui já, porque, desculpa até, Sérgio, mas eu estou me incluindo porque o pessoal não percebeu que a gente não está querendo bater de frente com ninguém, a gente quer caminhar junto. Isso. E é justamente isso que você falou, Sérgio. Existe uma zona, uma região escura ali, que não foi refutado pela ciência, não foi nem estudado, tem aquilo que foi já comprovado e tem essa região. O problema é quando se pega aquilo que está nessa região e fala, isso é ciência. Aí ela vira pseudociência. Você concorda com essa terminologia que eu acabei de usar? Mas é bem isso mesmo, é bem isso mesmo. O problema é que esse limbo, né, que a gente vê disso aí, é quando, às vezes, pega um pedacinho de ciência e usa isso para embasar toda uma criação que veio da imaginação da pessoa ou do entendimento de bom senso. E até o nosso papo hoje sobre regressão tem muito assim, quebra de algumas visões que a gente tem sobre a regressão, porque é baseado num bom senso. Aquela história de você lidar com a origem do problema e daí todas as consequências desse problema se desmontam como um castelo de cartas. E que não é bem assim. Né? Mas o bom senso se eu lidei com a origem, o resto está resolvido. Né? Então, esse cuidado que a gente tem que ter, mas também sempre entendendo que... vou pegar aqui um exemplo que pode até acabar gerar uma certa... incomodar algumas pessoas, mas eu vou falar de forma bem respeitosa. Por exemplo, a constelação familiar. Ela é totalmente fora da ciência. Ela não tem... Totalmente não. Tem uma parte que tem até uma justificativa científica, tem um porquê que funciona, mas ela não tem uma estrutura científica. E aí a gente entrar numa discussão de que funciona por conta de tal artigo científico, por conta de tal artigo científico, mas o contexto da constelação familiar não é científico. E demanda uma questão até de entendimento e transcendental até. Né? E aí a gente tem que entender, cada um no seu quadrado e cada um respeitando o seu quadrado. Quando a gente fala de Theta Healing, por exemplo, né, é completamente transcendental a visão dela. Quando a gente fala de manipulações energéticas, é um papo transcendental. Né? Ele tem o seu lugar. Ele tem o seu meio de discussão e tem o seu meu devido respeito. Mas quando eu digo que eu vou falar de ciência, eu tô botando o limitador. Eu não vou sair daqui. Sabe? Então, assim, eu vou até aqui e até aqui. Ah, mas aí a regressão de vidas passadas. Não, eu não vou falar disso. Porque... aliás, vou até falar um pouquinho no final das contas. Mas eu não vou entrar no mérito da reencarnação, da nossa alma, sabe? Eu não vou entrar nesse mérito. Eu tenho minhas próprias crenças em cima disso e é minha. Mas quando eu falo que eu vou falar em ciência numa postura cética, é para vocês entenderem minha baliza e o caminho da nossa conversa. Né? Eu acho que isso é importante. Né? Não, é bom a gente deixar bem claro, porque às vezes o pessoal pode taxar como preconceituosa a forma como nós vamos agir. E não é porque hoje nós estamos abrindo uma live para falar daquilo que foi, que teve um grupo de pessoas que fizeram um estudo, tem meta-análise envolvida,
assim, então nós falamos muito de respeito, você citou muito Isso. respeito. Por que não respeitar também os cientistas ou as pessoas que se dedicaram a fazer esses estudos? Porque então, o respeito é uma via de mão dupla, né? Então por que eu não posso aproveitar, respeitar também, falar, poxa, o cara passou décadas estudando um determinado assunto e ele percebeu que foi refutado. Por que eu não vou aproveitar isso? E se a gente falar até nas terapias holísticas, místicas, esotéricas, até ter o conhecimento científico é válido. Porque Claro. o conhecimento científico, ele dá, pelo menos, um respaldo para o próprio terapeuta do que ele está fazendo é o caminho correto. Né? Uma das discussões que aí onde eu entro muito no mundo das tretas, né, é a questão dos transtornos alimentares, que eu sou especialista, né, é assim, o quanto que tem gente que trata errado, por um entendimento errado, aí sim vale a pena brigar. Porque, por exemplo, tratar compulsão alimentar como vício, como que a pessoa tem que se controlar mais, isso é o caminho oposto ao que se tem que tratar quando a gente está falando de compulsão alimentar. E se você for tratar vício, tratar controle para uma pessoa que tem compulsão alimentar, você está piorando o problema dela. Aí vale a pena brigar e ser mais incisivo. Mas quando a pessoa está fazendo alguma coisa e ajuda, né, aí também a gente tem que ter um entendimento. E quando a gente lida com crenças também, né, eu acredito assim, a gente separa corpo, mente, alma, né, espírito, por uma questão didática, mas nós somos um só. Então deixa eu só terminar aqui para entrar diretamente no assunto. Pessoal, Vamos lá. amamos todos vocês, respeitamos todos vocês. Coraçãozinho. É sério, gente. Adoro escutar, certo? Mas só complica mesmo, como o do Sérgio falou, quando fala assim, olha, isso que está acontecendo foi comprovado, sim, aí não, né, vamos dosar aí, mas respeitamos e muito. E não vemos a hora de um grupo de cientistas se debruçarem sobre qualquer um desses assuntos que foram citados aqui, Claro. e de repente falar, olha, eles estavam corretos. Vai ser uma maravilha para nós. Isso. E aí, Sérgio, e a regressão? Então, que você pode passar para a gente? O que me motivou a fazer esses cursos? Foi justamente um pouco desse nosso papo de agora. O que eu via é que a regressão é uma ferramenta maravilhosa, extremamente poderosa, porém ela não pode ser usada em todos os casos, ela não pode ser usada muito, né? E os objetivos também estavam bagunçados. E hoje a gente vê uma quantidade enorme de hipnoterapeutas que se baseiam exclusivamente em regressão, né? E também os conceitos de como hipnotizar, de como funciona, como é que nós funcionamos durante a hipnose, os conceitos de hipnose mesmo, o modelo da mente, essas coisas estavam muito rasos e as pessoas tomando como uma verdade muito absoluta. E aí eu cheguei e pensei assim, cara, eu vou criar um curso que vai ensinar as pessoas sobre hipnose, sobre hipnotizar, e vou usar a regressão porque é o mote principal e é a referência de terapia que a sociedade tem como um todo, né? Não foi aquele negócio de vender muito, até vocês vão entender por que eu não tenho esse objetivo. Não vou enricar com esse curso, não tem como, né? Tem que ser muito expert em marketing para conseguir enricar com esse curso, né? Então, assim, é trazer primeiro uma conceituação mais profunda e mais séria da hipnose. Então, assim, o que a gente vê padrão nos cursos em geral. E, gente, eu vou ficar citando o curso, não confunda com objetivo comercial, não. É só para fazer essa analogia dos objetivos. A gente vê assim, você faz o pre-talk é importante, tá, gente? O pre-talk você faz assim, assim, assim. Aí, depois você faz, é importante você fazer o rapport. O rapport você faz assim, assim, assim. O rapport é você se conectar à pessoa. Mas assim, por que você precisa se conectar à pessoa? Por que você precisa fazer o pre-talk? Aí eu vou falar assim, tudo isso, no fundo, é convencimento.
E para justificar o que é esse convencimento, o curso é bem rápido e objetivo, mais denso. Das 10 horas, eu acho que são umas 3 horas falando sobre convencimento. Como convencer e por que convencer? Porque o objetivo, no fim das contas, né, assim, para você hipnotizar alguém, sempre demanda uma estimulação do parasimpático. E para que você consiga estimular o parasimpático de alguém, você tem que ter o convencimento que quando a pessoa está convencida, ela está receptiva. E daí ela consegue relaxar. Uma pessoa só consegue se relaxar quando ela se sente segura. Né? Então, daí tem, né, todos os meandros aí assim, mais de 50% do curso é falando de como hipnotizar e de quais os caminhos para se hipnotizar de uma maneira mais profunda e menos assim, técnica. Faz isso, você vai fazer rapport, espelha a pessoa coça a cabeça, você coça a cabeça. A pessoa sentou assim, você senta assim. Poxa, vamos, né? Assim, é bobo, né? É bobo, né? Para quem assim, tem dificuldades nas relações pessoais, ter técnicazinha ajuda, é legal. Né? Mas para quem quer ser terapeuta, geralmente o terapeuta ele tem boas relações pessoais porque ele quer ajudar pessoas. Né? Então, por natureza, é uma pessoa empática. E a empatia gera conexão. Né? Sim. Então, é muito isso. Mas aí é a parte da regressão. Quais são as questões? Assim, eu acho que já chegar quebrando alguns conceitos. Quando a gente fala de modelos da mente, a gente está falando de teorias. Sim. Sempre são teorias e, no fundo, são questões relacionadas a uma forma didática de como a gente tem o nosso entendimento da nossa mente. Né? Então, a psicologia tem o id, o ego, o superego. Né? A galera da hipnose, a grande maioria gosta de trabalhar com Gerald Kein, que é o consciente, o subconsciente, o fator crítico, né? E tem o inconsciente também. E esse, para mim, é o conceito mais frágil, né? É um conceito mais simplório, vamos dizer assim. Que é um conceito que você pode até falar para os seus clientes, mas eu vejo ele como arriscado. Porque ele torna, como o subconsciente ele é muito poderoso, escondido, e sem controle, descontrolado, né? Você precisa de um recurso como a hipnose para quebrar este muro do fator crítico e a partir daí você conversar com essa entidade subconsciente que está dentro da pessoa. E aí torna a terapia um processo muito autônomo, né? Um processo onde que o cliente, o paciente, ele não tem que tomar atitude nenhuma, ele só tem que ir lá passar pelo processo. E acaba a gente tendo esse entendimento. Eu já tive esse entendimento também, não vou dizer que não. Acho que todo mundo que começa com terapias com hipnose acaba tendo esse entendimento também. Né? Mas aí quando a gente vai para o mundo real, a gente vê, opa, não é bem assim. E eu acho que por conta disso também, aquela rusga que muitas pessoas da psicologia têm, né, com a hipnose, é justamente por conta desses conceitos frágeis. Eles estudam tanto psicologia para entender a psique humana, e aí vem um conceito assim, poxa, que coisa boba, tem tanta coisa mais profunda em cima disso, né, tanta coisa mais legal. Mas por que eu estou falando do modelo da mente de Gerald Kein? Primeiro porque é o mais comum, é o que mais a gente vê, e eu acho que é o que tem mais questões a serem refutadas. E segundo, porque tem um papo da hipermnese no subconsciente da gente, onde todos os registros da nossa vida estão lá. Inclusive quando era feto, quando estava na barriga da mamãe. Né? E aí, gente, que aí entra o papo da pseudociência, que a gente estava falando agora, que assim, quando aparece alguma coisa da ciência, poxa, vamos ouvir a ciência, porque os caras estudaram e viram que não é assim. Né?
E aí entra a história assim, como é o que a ciência descobriu? Como funciona a memória? A nossa memória, existe, a memória é que nem hipnose, tá? É um nome que tem várias coisas embaixo desse nome. Hipnose, existem vários tipos debaixo do nome hipnose, né? E vários tipos e definições, né? Uma até que, dependendo da definição de uma é hipnose e outra não é, né? Então, e memória também, existe a memória de curto prazo, a memória de longo prazo, memória analítica, enfim, tem várias memórias emocional e existem várias Motora. motora, né? Mas quando a gente está falando das memórias que a gente usa em regressão, a gente está falando da memória de longo prazo, Sim. né? E essa memória de longo prazo, falando de uma maneira bem leiga, vamos dizer assim, não vamos entrar em techniquez aqui, a gente está no Instagram, né? Sim. É, Sim, sim. assim, a nossa memória ela está fragmentada na área de armazenamento dessa memória. Então, ela está espalhada. Um fato, ela está fragmentada e espalhada. Quando você vai resgatar essa memória, como é que acontece? Ela faz uma reconsolidação desses dados e traz para o nosso consciente, para o que a gente está pensando agora. Vou usar o conceito não de Geraldo Carne, consciente, do que a gente está pensando agora. Tá? E aí, nessa reconsolidação, primeiro, podem haver falhas, podem haver lacunas. E nesse momento de lacunas, o que acontece? A gente vai e preenche essas lacunas. Tô tentando lembrar aqui, teve um cara que identificou isso alguns anos atrás, mas eu acho que o autor não é muito conhecido. Deixa eu tentar lembrar. Não, resgatei. Freud. Nossa! Parece que ele Ele, falou. Parece que ele ele, falou. ele já percebeu isso. Naquela época ele já tinha percebido isso. Isso Por com a que não hipnose. vamos, por que Com a não vamos hipnose. aproveitar? É. E a ciência vem confirmando isso, né? E aí o que acontece? E essas lacunas são preenchidas, e aí a gente começa. Nessa história, nesse contexto, a gente pode dizer que todas as nossas memórias são falsas. Ou elas não são 100% íntegras. Quando eu digo falsa, quer dizer que elas não são 100% aquilo. Quem não já passou por uma situação de estar contando um fato com uma pessoa? Você tá lá 3 pessoas, e você e um colega passaram pela mesma situação. E os dois estão contando para o terceiro. E aí começa a ter divergências. E até gera discussão. Não, você estava de camisa amarela. Não estava amarela, eu estava de azul, cara. Tenho certeza que estava de azul, até fui lá, fiz aquela coisa, eu usei aquela camisa azul. Não, cara, você estava com aquela camisa amarela, que não sei o que lá. Quando vai ver a foto, estava de camisa vermelha. Né? Então, então, o que acontece? Foram esses preenchimentos de lacunas também. Né? E tanto por que nós estudamos? E qual que é uma técnica? Uma técnica não, qual é uma boa maneira de estudar? É você rever várias vezes o mesmo conteúdo. E às vezes rever de várias vezes diferentes. E quando você faz isso, você vai... uma coisa que eu esqueci de falar, né? Quando você remonta, reconsolida a memória, aí depois vai voltar, é como se você estivesse reescrevendo essa memória. Então ela é sempre como se fosse assim, tirou da caixinha, pegou o quebra-cabeça, montou, jogou aqui e vai, desmonta tudo de novo. Só que nessa reescrita, as interferências que você criou naquele momento da reconsolidação vão ser gravadas daquele jeito. Né? Por isso que quando nós estudamos, nós vemos várias vezes a mesma coisa de maneiras diferentes, para que a gente tenha essa memória cada vez mais íntegra. A nossa experiência é isso. Né? Teve até, eu não vou citar nomes aqui, mas teve até uma live de um famosão recente que pagava para participar dessa live. Né? E aí um colega falou, pô, eu não sei, eu já tenho curso desse cara, eu tenho medo dessa live ser mais do mesmo. Aí eu falei para ele, olha, como você está começando, mesmo sendo mais do mesmo, pelo menos você vai ver o mesmo de novo e vai te ajudar a fixar. Vai ajudar você a criar o seu discurso na sua cabeça, vai ajudar você a melhorar o seu conhecimento de qualquer maneira. Né? Então, nessa história, já começa que o que nós lembramos não é íntegro. E também, o que nós procuramos,
não resgatamos em nossa memória, a probabilidade de nós apagarmos é muito grande. Nosso cérebro ele é uma grande máquina de gastar energia, mas também é uma grande máquina para trabalhar em como otimizar essa energia. Né? Então, lei de Hebb, neuroplasticidade, essas coisas todas, elas são, além de ter uma resposta mais rápida, essa resposta mais rápida, primeiro, é para manter a nossa sobrevivência, mas sermos mais eficientes nas respostas, mas também gastarmos menos energia nessas respostas. Sim. E ficar guardando tudo, existe um transtorno em que a pessoa realmente ela registra tudo, ela lembra a página e o parágrafo da palavra tal de um livro que ela leu há 20 anos atrás. Existe essa pessoa, existe esse transtorno, e essa pessoa sofre. Né? Então tem que entender que o nosso cérebro ele faz faxina o tempo todo. E aí entra a história da memória reprimida. Né? O meu entendimento de memória reprimida é aquela que você tem e você não quer lembrar dela. Toda vez que você vai lembrar, você fala, não quero pensar nisso. E aí você pode criar bloqueios, mas ela está presente, porque para você reprimir ela tem que estar presente. Mas no fundo, a memória, e assim falando, simplificando, né, até para otimizar o nosso tempo aqui, a nossa memória não é íntegra. E aí entra um conceito que a gente vê na regressão tradicional, é a que a gente vai acessar todas as experiências relacionadas a uma emoção, a um sentimento, a um transtorno, a um problema que a pessoa está, e ao acessar isso, a gente resolve todos os problemas. E aí, às vezes, a gente vai acessando várias experiências de vida, né? Se você fizer uma terapia com a pessoa nessa linha, você vai ajudar ela? Vai. Vai ajudar. A questão existe conceitos da neurociência, da psicologia mais modernos, que faz que, assim, se você tiver uma interpretação mais moderna, você vai ter um tratamento mais eficaz e mais seguro. E aí eu entro numa questão relacionada à segurança. Perfeito. Ô, Sérgio, deixa eu só dar não perde a linha, não. Pessoal, nós estamos vendo, tá, as suas sugestões, Joyce, Rafael, Ale, a Luciana. Nós estamos vendo, só que o assunto é realmente bem denso. E nós estamos aí, o tempo é curto. Então eu estou deixando o Sérgio falar, depois eu faço uma revisão geral, tá? Concordo, é isso mesmo, Joyce, a mente aprende por repetição, ou por uma forte emoção associada ao evento. A forte emoção associada faz com que a memória fique mais presente ainda. Exatamente. A gente chega lá. Então eu volto depois fazendo aí algumas perguntas conforme o tempo for permitido, tá bom, pessoal? Desculpa, Sérgio. Chegou na parte que eu mais queria. Segurança. Porque é justamente isso. Segurança para você, terapeuta, e para o familiar. Só o que nós falamos agora aqui sobre a possibilidade de uma memória ser falsa, imagina o problemão que determinada memória mal associada pode causar na vida familiar de uma pessoa. Mas, desculpa, Sérgio, acabei entrando aí um pouco. Não, ótimo, ótimo. Mas, para te dar deixa. A questão da segurança são vários fatores, inclusive é isso que você está falando. Né? Um resgate de uma memória falsa, né? Porque assim, quando a pessoa vai passar por uma regressão, ela já está sugestionada que ela vai passar por uma experiência relacionada ao problema dela, ela traz a sensação do problema dela para ter essa referência e ela passar por essa regressão, né? E aí o que acontece? Uma coisa que Freud abandonou a hipnose, assim, ele estudou. Quando fala assim, abandonou a hipnose, ele fez hipnose uma vez, parou, fez de novo, né? Não.
Ele estudou durante um tempo, foi para a escola de Charcot, foi para a escola de Nancy também, né? Mas ele tentou encaixar no modelo terapêutico dele por 2 vezes, uma no começo, aí tinha aquela história de que era tudo sugestão, e ele viu que não durava, não rendia, e realmente, né, a gente hoje, todo mundo sabe, mas a segunda vez foi mais no final do desenvolvimento da psicanálise dele da vida dele, que foi quando ele foi trabalhar com regressão, certo? E ele viu que na regressão trazia memórias falsas. E também tinha a situação em que a pessoa piorava depois de passar pela regressão, né? E aí que entra muito um problema que às vezes assim, as pessoas não aceitam e acaba virando um tema polêmico, né? Que assim, realmente a regressão pode trazer memórias falsas. Porque a pessoa está sob um contexto emocional e ela criou uma história imaginativa dentro desse contexto, metafórico dentro da cabeça dela. Sim. O problema é, e se essa história for uma história traumática, envolvendo violência, agressão, abuso, e com uma pessoa conhecida, por exemplo? Né? Ou então com uma pessoa falecida, com uma pessoa próxima, enfim. Né? Aí vê o contexto que pode virar familiar, de amizade, social, que pode ter nisso. Né? Muito grande. E aí, um outro problema também é o que acontece. O conceito ultrapassado da regressão é que a visão que a regressão é um trabalho de ressignificação. Sendo que é um trabalho de dessensibilização, porque a pessoa passa pela experiência do problema, ela vivencia o problema e ela resolve o problema, ela traz um estado de recurso para esse problema. E aí, quando a gente passa por várias vivências, ela é como se estivesse treinando várias vezes a resolver o problema, a vivenciar. Né? Só que sob o conceito de ressignificação, ocorre um problema sério. Lá no grupo da Soul, do WhatsApp, botaram aquele vídeo, né, daquela moça que se achava ruim, feia, obesa, né? E aí o terapeuta fez ela olhar, ela criança, e conversar com ela como criança. E eu falei assim, poxa, aquilo lá é uma regressão by Gestalt, né? No jeito de Gestalt, né? Mas o que aconteceu? Ela estava cansada de ouvir, você precisa ter amor próprio, você precisa ter amor próprio, ter amor próprio. Aí ele fala, não, vamos fazer o seguinte, você não está entendendo, né? Então vivencia isso. Sinta isso. Aí na hora que sente, deu o clique. Só que o que acontece? Se a gente usar esse conceito que ela simplesmente ressignificou, pronto, acabou a terapia, um ótimo dia para você, o cafezinho está lá na recepção, paga a sua sessão e a gente se vê na próxima. Ou te dou alta. Né? E não, ela passou pela experiência, agora ela precisa entender. Às vezes, é claro, a ressignificação, a dessensibilização não está desconectada uma da outra. Às vezes elas se misturam. Eu estava esperando uma brechinha para te falar isso. Tipo assim, pode acontecer uma ressignificação pela dessensibilização. Ou e vice-versa. Ou contrário. Uma não está desconectada em cima da outra. Porém, ela passou por um processo, naquela hora lá ela teve um insight, que aí a gente pode dizer que é ressignificação, né? Mas a experiência dessensibilizou um conceito que ela teve. E aí, o que o terapeuta naquele videozinho, quem deu lá no grupo lá, depois eu ponho de novo ele só para quem viu a live, eu tô botando o vídeo aqui de novo, né? Que ela assim, agora o terapeuta fala, agora você precisa parar de falar isso para você mesmo. Então ela vai ter que treinar, ela vai ter que vivenciar, enfim, né? Então a regressão, ela é um trabalho de dessensibilização. E daí, a gente, com os conhecimentos da neurociência, com os conhecimentos que a gente teve sobre lei de Hebb, neurônios que se ativam juntos tendem a se conectar, e neurônios que não se ativam juntos tendem a se desligar, né? O que acontece? Às vezes a gente tem uma resposta a um estímulo. Esse estímulo pode ser um estímulo aversivo, um estímulo de tristeza, um estímulo a alguma coisa,
certo? Algum problema da sua vida, há um gatilho, certo? E essa resposta ao estímulo está ligada a um determinado grupo de neurônios. E toda vez que você responde do mesmo jeito, esses neurônios ficam cada vez mais espertos para ser mais eficiente e gastar menos energia. Só que quando você vê assim, eu posso tomar uma outra atitude, uma atitude que é mais benéfica para mim, que vai tornar minha vida melhor, você começou a criar outro grupo de redes neurais. Só que essa galera aqui, antiga, tá treinadaça e fortona. Essa galera aqui precisa treinar. E aí entra um problema, que é um dos problemas mais sérios, em que tem a situação de mais vergonha alheia que eu passo quando eu vejo hipnoterapeuta falando. E que é muito comum. Eu acesso vários grupos de Facebook e eu vejo isso demais. A pessoa passa por um processo de regressão onde ela não teve um controle do estímulo e aí ela teve uma hiperestimulação da situação aversiva. E aí, em vez de criar essa nova rede neural do bem, ela fortificou a rede neural do mal. Então, às vezes, um problema que era esporádico, em que incomodava ela uma vez por semana, passa a incomodar todos os dias. Ou de hora em hora, ou então fica extremamente intenso. Estou falando um problema, estou bem abertão, generalizando muita coisa. Mas geralmente conectado à ansiedade. Né? Ansiedade, fobia, né? Inseguranças, traumas, enfim. Né? E aí, nessa história, o que eu digo que é vergonha alheia é quando a gente vê o terapeuta sob esse conceito mais ultrapassado, modelo da mente de Gerald Cain. Não se preocupe. É isso mesmo. Era até esperado. Na verdade, é o seu subconsciente que está trabalhando enquanto você está... o trabalho que a gente fez, agora o seu subconsciente está trabalhando sozinho. Ele vai trabalhar sozinho. Cara! Né? Tem assim, então tem um subsérvio dentro de mim, que o cara faz um monte de coisa que não tem a mínima ideia do que está acontecendo. E para saber o que está acontecendo, tem que ser hipnotizado, tudo, tem que passar por alguma coisa de PNL, enfim, eu tenho que passar por algum paranauê aí para que ele seja manipulado. Eu não tenho controle sobre isso. E o meu consciente nada mais é do que um fantoche, uma marionete do meu subconsciente. Poxa, gente, aí nessa hora, eu digo que assim, poxa, a gente tem conceitos mais sérios hoje. A gente tem a ciência hoje mostrando coisas mais sérias e mais eficazes, mais com uma justificativa que, vou dizer assim, que para um leigo tudo bem. Tudo bem você falar assim para um leigo, não tem problema. Né? Agora, para um terapeuta que está lidando com o problema de outras pessoas, né? Se ele vê que ele fez um tratamento e piorou, ele fala, opa, pisei na bola, eu tenho que seguir outro caminho. Né? E assim, nós terapeutas não somos perfeitos e às vezes a gente está seguindo uma linha e essa linha não é mais adequada e a gente tem que seguir outra linha. Tudo bem. Né? E aí, o que eu fiz no meu curso? Qual que é a questão? Qual que é o barato? Porque assim, poxa, como a gente faz, porque é uma ferramenta extremamente poderosa, que não deve ser ignorada, também não deve ser exclusiva, mas ela não deve ser ignorada, mas como a gente consegue trabalhar sob esses conceitos todos, de segurança, de trabalhar com as memórias falsas, a questão ética com o seu cliente, não causar problema social, familiar com ela, não piorar o problema dela. Como fazer isso? Né? Então, assim, o objetivo que me fez querer fazer esse curso foi justamente esse, de primeiro trazer conceitos sérios e respaldados. E segundo, a gente utilizar essa ferramenta de uma maneira sobre esse conceito moderno. E aí você consegue fazer a mesma regressão sem a mentira, vamos dizer assim, né? Que agora que você sabe a verdade, se a pessoa tiver uma memória falsa e você deixar passar, é mentira.
né? Sem a mentira, sem o transtorno e, que eu acho que é o mais importante de todos, mudando pequenos detalhes no caminho do processo regressivo que você faz com o seu cliente, pequenos detalhes, você consegue ter controle do estímulo. Sim. Que o grande problema que a gente tinha com a regressão antes era você não ter controle desse balanceamento do estímulo. Você não conseguir controlar. Né? O Sérgio, só para ficar mais claro para o pessoal, nós estamos falando do estímulo aversivo. Para a pessoa resolver aquela questão, para criar esse segundo caminho neural que você disse, nós temos que apresentar uma coisa boa, Sim. Um caminho neural mais forte do que o estímulo aversivo. Então ele tem que entender que esse caminho é melhor do que aquele antigo que lhe causa problema. É isso que nós estamos falando. Eu não quis tanto entrar no metapadrão, porque o metapadrão já é outra live, né? Mas assim, se a gente parar para pensar, assim, o que a gente faz na regressão é o que é. A gente tem um problema aqui, e aí a gente traz a emoção desse problema, e aí a gente tem a solução aqui. A gente não, é o cliente que cria essa solução. O cliente que tem. Ele cria essa solução aqui. O que acontece? Na hora que a gente pede, vai lá, dá para o seu eu de 5 anos o que ele precisa, o que ele precisa agora, conversa com ele, né, a técnica da criança esclarecida que a gente chama, né? Nessa hora, o que acontece? A solução ela tem que ser mais poderosa do que o problema. Perfeito. Agora, a solução está aqui, o problema está aqui e está mais forte. Na verdade, você fez uma musculação no problema e ele potencializou. É bem você ter falado isso aí, até para eu fazer essa metáforazinha aqui da mão. Aqui. Sim. Mas é isso. Então, assim, o que a gente precisa fazer, o que eu fiz nesse curso, primeiro, é trazer conceitos mais profundos, para que quando você faz aquela... gente, olha, no meu curso, assim, são 10 horas, 9 horas, falando de conceito e de caminhos de segurança e caminhos do que a ciência fala hoje de reconsolidação da memória terapêutica de Melissa Tiers, né? Emoção construída. Eu falo de um monte de coisa sobre isso. O momento exato de você pedir, de você chamar o recurso, né? Para chegar na última hora do curso, falar assim, agora a técnica é assim. Eu chamei essa técnica de método RMC, que é Regressão Moderna Científica. E por que eu criei um nome? Primeiro que, né, assim, tem aquela questão do marketing, né? Que a gente tem que criar nomezinhos bonitinhos e tal, mas também era aquela coisa assim... Para caber, como diria o Vini, para caber na caixinha da pessoa. Para caber na caixinha da pessoa, isso é o marketing. Mas também aquela coisa, para que as pessoas saibam que não é um processo de regressão normal. E quando eu te convidei para fazer o curso, era o que era? Eu queria que um macaco velho experiente bom, imagina, visse o curso e falasse assim, gostei, valeu a pena. Porque eu queria fazer o curso, no fim das contas eu fiz o curso mais para quem já trabalha com hipnose do que para quem não trabalha. Quem não trabalha vai aprender legal, mas para quem já trabalha, para dar uma revisada no conceito. Esse curso eu não fiz para enricar, que nem eu falei no começo. Não fiz para enricar nem ganhar dinheiro, o meu objetivo é trabalhar com terapia mesmo, né? Tanto é que eu vendo R$97. Por que você nem sabia, né? Porque eu te dei, né? Não. Mas assim, eu vendo R$97. E ainda divide em 12 vezes de R$9,70. 12 vezes de R$9,70 é o que? É um misto com ovo e uma média, né? Por mês. Não dá isso, não. Não compra mais, não. O leite subiu, né? Então café. Então cafezinho. Cafezinho é mais barato. Talvez, Mas é um misto com ovo e dividido em 12 vezes. É muito barato, porque o meu objetivo é esse mesmo. Tá? Assim como você já viu, né, Zé, que assim, eu faço palestras sobre transtornos alimentares assim, totalmente gratuito, porque eu quero que as pessoas saibam algumas coisas. E o curso, que cidade é tua? Tá muito barato esse... Não, o curso... eu tô falando, tá barato esse misto. Esse misto? O misto tá muito barato, poxa. Pois é, faz tempo que eu não como misto com ovo na padaria.
E aí, Por isso, eu todo mundo... pesquisei, eu Que pesquisei na misto é esse de internet. dezão, poxa? Aí eu falei assim, eu vou usar o exemplo do misto com ovo. Aí eu procurei na internet, eu vi que está entre 5 e 7 reais o misto com ovo. Aí eu calculei que a média deve dar uns 4 reais. Aí eu falei, aí no final das contas, o misto com ovo e uma média é mais caro do que as parcelas desse curso. Não, mas a ideia é Sérgio, essa mesmo. Sérgio, você está colocando o teu custo aí, porque você também, vamos falar a verdade, na verdade você é igual eu, você é um apaixonado por ensinar, vai, Sérgio. Eu adoro ensinar. Você... A Luciane falando que eu adoro as palestras de TA. Eu adoro falar sobre TA. Agora, TA, transtorno alimentar, eu já sou um pouco mais ativista, já sou um pouco mais Mais bravo. treteiro. Eu sou mais bravo. Mais bravo. Né? Então, assim, nem vou falar que eu sou anti-bariátrica Não, hipnótica. deixa o povo gostar, deixa o povo. Vai amaciando o povo primeiro. Se te escutar falando sobre TA. Não, aí vai ver assim, nossa, Sérgio é muito revoltado, muito revoltado. Não, maravilha. Vai achar que eu sou igual aqueles anarquistas que ficam jogando aquelas garrafas, como é que é? Coquetel Molotov em instituição de prédio, né? Porque eu sou bem revoltado mesmo nesse ponto. Mas assim, a minha ideia desse curso é essa, sabe? E assim, por isso que eu falo assim, quando eu falo assim, estou citando o curso, não é tanto para vender e tal, porque, gente, R$97, assim, se eu vender 10, vai dar R$970. Né? Quanto é que dá um mês de terapia com uma pessoa? Então, eu prefiro gastar mais energia procurando meus clientes do que para vender esse curso mesmo. Então, é mais assim, para a pessoa comprar e ter um engajamento de fazer e de levar a sério, não olhar como se estivesse vendo vídeo simplesinho no YouTube, que é gratuito e depois desvaloriza, não dá muito valor, né? Teve até casos, né, que eu dei o curso, você sabe, até, né, que eu dei o curso e a pessoa não fez até agora, e não vou citar nomes, mas é uma pessoa que constantemente está fazendo perguntas que estão sendo respondidas lá no grupo, mas aí, por ser isso de graça, nem se valorizou. Então, por isso que eu cobro esse valor irrisório, né? Faz Lá no muito grupo. bem, né, Sérgio? Faz muito bem, porque é uma maneira, assim, da pessoa ter um mínimo de engajamento por um trabalho tão sério que igual você está falando aqui para nós. Né? Uma visão. Talvez o pessoal não entenda ainda, tenha uma certa resistência, mas entenda que quando surgem essas sugestões, por isso que eu fiz questão de chamar o Sérgio para nós fazermos essa live, para também esclarecer essa questão de que nós não estamos querendo impor nada a ninguém, mas a gente quer apresentar algo seguro também para você, terapeuta. Porque, Sérgio, desculpa, agora quem não vai aguentar sou eu. Eu vou ter que falar uma coisinha. E é o seguinte, pessoal, a gente nunca, vou falar olhando aqui bem para você, no fundo do olho, não esqueça que nós somos hipnotistas. Nós temos a capacidade, desde que a gente consiga ali fazer alguns determinados procedimentos com a pessoa, de fazer ela se sair daquele momento se sentindo muito bem. Muito bem. Então, se for para eu sair aí, hipnotizando as pessoas e conseguindo ali que elas me dêem um depoimento ali logo na sequência da hipnose, eu não estou criticando, tá? Não é. Eu estou só querendo conscientizar que aquela parte ali, aquele momento onde a pessoa fala assim, olha, eu estou muito bem, é válido, mas eu estou mais preocupado dela ficar bem constantemente. Isso aí. De uma forma mais ativa, por mais tempo. Eu não vou entender. Não, mas é isso mesmo. Não, mas ó, eu tô aqui digitando aqui. Que é meio difícil de falar aqui. Eu tô botando o site, tá? Mas eu vou no meu perfil, eu botei lá na minha bio, link. E aí, se você me autorizar, eu mando lá no grupo também. Lógico. Tá? O site é regressão hipnoterapia em casa
Aí é o site de vendas lá, propagandinha. Aí tem lá, garantir vaga, pronto. Aí comprou. Nós vamos fazer o seguinte, eu acho que a Lu tá aí. Eu e a Lu, nós vamos colocar o site eu passo para ela, nós colocamos lá nos grupos da Soul. Tá. É melhor Vamos vocês colocarem do que eu, porque senão... Isso, vamos colocar aqui também no Instagram, né? No Instagram, para vocês conseguirem acessar e ter acesso ao grupo, tanto da Soul quanto o grupo do Sérgio, que nós apoiamos muito. Nós temos uma série. Aí, a Lu aí, ó. Lu, depois a gente vai colocar, tá, o link. A Lu é a nossa maga da tecnologia e do Telegram, principalmente. Telegram tem que ter os macetes, é bem legal. Não, nossa, a Lu tem todos. Todos os macetes que você pensar, a Luciane tem. Então nós vamos colocar isso, nós vamos colocar aqui no Instagram, em todas as nossas redes sociais. E aproveitando, falando de redes sociais, por favor, sigam o Sérgio no sm.hipnose clínica. Sigam as redes da Soul. Nós não estamos finalizando ainda não, tá? Só estou fazendo um jabazinho aqui rapidinho, tá bom? E Sérgio, Obrigado, mas não estamos finalizando, mas nós estamos partindo para as considerações finais. Antes disso, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta aí. Desculpa, pessoal, não vai dar, porque eu fui prestando atenção nas perguntas e muitas perguntas o Sérgio já foi respondendo. A Luciana mesmo fez uma colocação que a imagem que vem durante uma regressão, ela é muito vívida. Luciana, ela é muito vívida mesmo. A gente tem a impressão que aquilo realmente aconteceu daquela forma. Mas já temos inúmeras evidências que o que aconteceu ali foi uma reconsolidação de uma memória. Ou uma criação do zero. Ou uma criação do zero. Nunca vamos... Tem uma coisa legal, só uma coisa que o pessoal perguntou se é pelo Hotmart. Não, é pelo Evermart. É uma plataforma concorrente, mas assim, a diferença de suporte que eu tenho com eles é absurda. Então toda vez que eu tenho se eu tiver algum problema, vamos supor que alguém começou a fazer o curso, não gostou e quer reembolso. Não é que tem aquela coisa de garantia de 7 dias, né? Aí a pessoa quer reembolso. Aí eu vou pelo sistema, não funcionou. Aí passou os 7 dias. Eu já passei por essa situação, tá? Uhum. Aí eu falo com as pessoas pelo WhatsApp. Eu falo assim, eu tentei fazer o reembolso, deu errado, faz um reembolso aí pra mim, né? Devolve para a pessoa e aí eles resolvem o problema, sabe? Então, a Hotmart está muito grande, então, assim, é que nem querer falar, sei lá, com o Elon Musk, é muito difícil, né? Sim. Então tem muito dessas coisas. A Kátia perguntando, eu vou conseguir dormir sem remédio? Tem que passar por terapia, Kátia. Eu conheço a Kátia. A Kátia, ela é minha seguidora, ela é mais para cliente, mas assim, tem que passar pela terapia, e a avaliação do terapeuta pode até ver quais são os diagnósticos. Tem que ver quais são os diagnósticos psiquiátricos que você tem, que aí às vezes a gente precisa lidar para isso, né? Perfeito. Mas eu só, olha, só para dizer, gente, assim, lá no grupo vai ter o link do site, R$ 97,00 dividido em 12 vezes no cartão, aí Pix, essas coisas. E se quiser falar comigo, eu tô lá no grupo tanto do Telegram quanto do WhatsApp. Quer trocar uma ideia comigo? Tem gente que às vezes me aborda, vê assim, Sérgio, queria perguntar um negócio sobre transtorno alimentar, queria perguntar sobre um negócio de regressão. Eu fico 2 horas falando com a pessoa, né? Sou super aberto, tá, gente? Quem já fez curso comigo sabe que eu tenho mais preocupação em passar a minha mensagem do que... E a gente vê, você já viu, né, Zé? Como é que é? Do que realmente ganhar dinheiro com isso. Minha ideia, mas nesse curso eu não sou nada comercial, eu sou bem assim, sincerão. Fiz esse sitezinho, porque na verdade eu tenho meu curso de hipnose clínica, esse aí vou gastar marketing, vou fazer aqueles paranauê todo de marketing. Eu fiz esse sitezinho meio que para treinar, para fazer, porque eu sou equipe, né? Certo. Certo. Tá joia, Sérgio. Sérgio, eu quero te agradecer demais por essa noite incrível. Não vai faltar oportunidades, teremos outras. Um dia que a gente esteja mais calminho, nós vamos fazer uma de TA. Aí assim,
Eu vou fazer um processo, tá? De auto-hipnose para assim, Auto-hipnose. Para eu ser bem diplomático. Não, pessoal, a gente está brincando aqui e gerando expectativa para o pessoal, mas é que é um assunto que o Sérgio, eu já vi a paixão do Sérgio, ele é apaixonado por isso. Ele é apaixonado por isso. E ele tem uma paixão envolvente. Visceral. A envolvente aí é contigo, né? É comigo. Porque a gente acaba se contaminando mesmo por essa paixão de falar, poxa, faz muito sentido. Sérgio, despeça do pessoal aí, muito obrigado. Eu que agradeço. Quem quiser me seguir no meu perfil, lá no Instagram, tem lá o link. Daqui a pouco aqui, depois a gente vai mandar o link aí para vocês. Agradeço demais a oportunidade, porque mais do que esse papo de curso, como eu disse, é a mensagem e a preocupação. Porque quando a gente aprende a trabalhar com a hipnose, não só com a regressão, com a hipnose e com a regressão de uma maneira mais séria e com base científica, ela pode ser até menos divertida na hora que a gente escuta. Divertida assim, eu vou manipular, menos mágica, menos, né? Mas quando a gente muda esses conceitos, a gente se torna melhor terapeuta e traz resultados mais rápidos do que o fantasioso e melhores do que o fantasioso. Então é melhor a gente ver o menos mágico se ele é mais eficiente. Então a gente só usa mágica na hora de hipnotizar, porque aí o cliente gosta dos paranauê. A gente instala uns dedinhos que isso aí é para ajudar o processo, mas você lá dentro está com muito mais consciência do que está acontecendo. Esse é o meu objetivo e por isso que eu agradeço a presença de estar aqui. Tá, joia. Nós da SOA agradecemos, a Paty está aqui. Bom, eu vi todo mundo aqui. Tava a Paty, vi o Vini. Uma turma boa. A Lu, a Vanessa, a Marina estava por aqui também. O Ale fez colocações lá em cima, não dá para voltar agora que a gente já está terminando. Mas agradeço demais. Gente, abração a todos. Nós vamos agora continuar uma série aí de lives. As próximas a gente vai anunciando. Participe lá do grupo do WhatsApp da Soul, no grupo do Telegram e siga a gente no Instagram, tá bom? Grande abraço, gente. Abraço. Tchau. Ei, tchau.